Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Gente, nós estamos finalizando já a primeira unidade do livro didático, tá bem? Então, a gente vai fazer hoje uma espécie de revisão da unidade, todos os conteúdos que a gente viu e as atividades que vocês precisarão fazer para que a gente possa fechar esse ciclo, essa unidade, tá bem? Então vamos lá. Nós vimos nessa unidade, né? Nós conhecemos o verbete. O verbete lhe revela as faces da palavra. Como assim as faces, professora? Os sentidos, as significações que cada palavra tem. Às vezes nós pensamos que uma palavra ela tem apenas um sentido, mas não. As palavras elas podem apresentar diferentes sentidos. Tudo vai depender do contexto a qual aquela palavra está se referindo, tá bem? E aí nós começamos a ter contato com esse gênero, com o verbete de dicionário, e nós descobrimos que o verbete de dicionário nada mais é de que um conjunto de significados ou acepções que uma palavra tem, tá bem? Então, se eu perguntar lá na prova o que é um verbete, aí você vai dizer, você vai relembrar que a professora disse que o verbete ele é um texto informativo e que corresponde a um conjunto dos vários sentidos que uma palavra apresenta, de acordo com cada contexto, tá bem? Exemplos de uso, tá? E outras informações pertinentes sobre aquela palavra. O verbete, ele pode estar contido em um dicionário, em uma enciclopédia ou em um glossário. Nós, especificamente nessa unidade, estudamos o verbete de dicionário. Vocês lembram que durante a gente está estudando, nós tivemos aqui como exemplo no verbete de dicionário a palavra samba. E nós conhecemos que, de acordo com esse dicionário aqui, a palavra samba ela tem muitos sentidos, né? Então é só para ilustrar. Observa que, além dos sentidos, a palavra samba ela traz outras informações importantes. Por exemplo, a origem da palavra samba. Vocês conheciam a origem da palavra samba? Não, né? Não sei se alguém conhecia, mas às vezes é difícil, né? A gente conhece mais quando a gente tem mesmo esse objetivo de saber qual é a origem, né? Saber mais informações detalhadas sobre aquela palavra. Mas a palavra samba, nós já até descobrimos nas aulas de língua portuguesa que a palavra samba, ela vem aí, ela tem a sua origem, né? Na África, digamos que ela faz parte do verbete africano, é uma palavra que tem origem, né? Aí africana, tá bem? Aí olha só a informação que ele traz: do quimbe semba, umbigada, do umbu, do samba, que significa estar animado ou estar excitado, ou do luba e outras línguas, bantas, samba, pular, saltar em alegria. E aí ele traz uma informação bastante interessante. Samba é um substantivo masculino. Observa aí que ele sempre também, no verbete dicionário, ele sempre vai trazer a classe de palavras a qual aquela palavra pertence, se é um verbo, se é um substantivo masculino, se é um substantivo feminino, se é um adjetivo, tá? Então é importante também você olhar para a classe gramatical, tá bem? E aí nós estudamos que ela vem trazer esse verbete de dicionário, ele vem trazer os significados. Então observa aí, ele trouxe quantos significados para a palavra samba? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, 5 acepções ou 5 sentidos, tá bem? Então, é por isso que o verbete, ele é importante, porque ele traz muitas informações daquela palavra. Ele não traz somente o significado, ele traz a origem, ele traz a classe de palavras, ele traz exemplos de uso, né? E aí, tudo isso faz com que a gente, de alguma forma, tenha mais conhecimento e que a gente entenda aquela palavra ou até mesmo aquela expressão, tá bem? Vamos avançar, gente. Aí nós fizemos atividade, né?
Nós dissemos que no verbete são usados abreviaturas, siglas e sinais convencionais, que é importante que o leitor identifique a que se refere cada uma delas a fim de não perder ou compreender erroneamente alguma informação. Então, lembra que a gente viu lá SM? Por que, professor, ele trouxe SM para substantivo masculino? Porque é comum, né, nos verbetes essa classificação. Então, é uma forma de diminuir, de uma forma de sintetizar, né, e trazer a classe de palavra. Então, é importante que o leitor ele também se atente para essa questão das abreviações, das siglas que são usadas dentro dos verbetes, tá bem? Um verbete de dicionário costuma remeter ao leitor a outros verbetes para que ele possa compreender outras palavras relacionadas ao tempo pesquisado, tá bom? Então, dentro de uma palavra pode ser que contenha outra palavra, que aí você vai ter que pesquisar um novo verbete daquela palavra, tá bem? Então, um vai remetendo ao outro. Imagina, por exemplo, que dentro de um verbete eu não consegui entender aquela palavra, aquele significado. Então, eu vou ter que pesquisar para que eu possa compreender aquele texto. Então, percebe que é uma linha contínua, né? Então, você vai, para você ir entendendo, você precisa, né, ir buscando o significado daquelas palavras, tá bem? Vamos lá. Aí nós avançamos, né, meus amores? Fizemos todas essas atividades. Para a galerinha que não fez ainda dá tempo de fazer atualizar o livro. Aí nós fomos para período composto por coordenação. Um assunto tranquilo, tá? Merece um pouco de atenção, mas é um assunto muito tranquilo. Acredito que vocês pegaram bem. Mas o que isso significa? Gente, fazendo uma revisão geral, o período composto é aquele período que é formado por mais de uma oração. Então, para período simples, período formado por uma oração, período composto formado por duas ou mais orações. Esse período composto ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Especificamente aqui a gente vai trabalhar o período composto por coordenação. O que isso significa, professora? Que as orações elas são ligadas, porém, elas são sintaticamente independentes, elas não necessitam uma das outras, pois o seu sentido é completo, tá bem? E esse período composto, a gente vai perceber que o período composto por coordenação, ele pode ser de duas formas. Ele pode apresentar aí orações coordenadas sindéticas ou assindéticas, tá? Lembra sempre que o a na frente ele é negação. Então, o período composto, onde as orações coordenadas elas são sindéticas, significa dizer que são orações que são ligadas umas às outras por meio de conjunção. O que é conjunção, professor? Aquela classe de palavras da língua portuguesa que tem a função de ligar essas orações. É só de ligar mesmo, tá, galerinha? E, professora, e as assindéticas? As orações coordenadas assindéticas, elas não têm conjunção. Elas são ligadas ali umas às outras por meio apenas de pontuação. Por isso que é assindética, ausência de conjunção, tá bem? E aí a gente estudou também que dependendo da conjunção que você vai utilizar para você ligar essas orações, elas podem dar diferentes sentidos, tá? Então, essa conjunção utilizada para ligar uma oração a outra estabelece uma relação de sentido específica, que pode ser de adição ou soma, pode ser de oposição ou contrariedade, pode ser de alternância, pode ser de explicação ou pode ser de conclusão, tá bem? Nós estudamos, fizemos as atividades, tá bem? E aí a gente chegou no nosso último assunto da primeira unidade, que foi a ortografia do mais com i, mais sem i. Assunto complicado, professora? Não, muito tranquilo, né? Acho que vocês conseguiram também pegar bem. Então, aqui, galerinha, você tem que se atentar a uma coisa, que são palavras, né, que tem basicamente a mesma pronúncia. Eu vou pronunciar o mais com i, mais, o mais sem i.
mais. Professora, não é a mesma coisa? Não. Elas têm a palavra, elas têm a pronúncia parecida, mas o significado é diferente. O mais com i, se atenta aí, o mais com i, ele é utilizado para intensidade e para quantidade indefinida. Então imagina que eu digo assim: ela é mais inteligente que ele. Olha o exemplo. Ela é mais inteligente que ele. Eu estou intensificando o mais inteligente. Qual é a característica, professora? Inteligente. Então, esse mais, ele vai servir como um elemento intensificador de inteligente. Então, nesse caso, o mais é com i, tá? E o mais com S, professor, apenas o mais sem i. O que significa? Ele é de contrariedade à oposição, tá? Ela estudou muito, mas não passou no concurso. Olha o exemplo. Ela estudou? Sim, mas ela não passou. É uma contrariedade. Então, você vai perceber que vai contrariar o sentido, tá bem? Então, não tem confusão. Mais com i, quantidade indefinida, intensidade. E o mais sem o i, contrariedade e oposição, tá bem? Vamos que vamos, meu povo. Aqui nós vamos ter os quadros, né, explicando o assunto. Tem aula gravada sobre esse assunto. Se você não assistiu, assista lá. Tá disponível lá no meu canal, tá bem, meus amores? E aqui a gente finaliza, né? Vocês ficaram de finalizar essas atividades aqui até essa página, na página 16. Qual é a tarefa, professora, agora? Gente, esse verbete de dicionário nós já fizemos, tá? Não se preocupe, professora, a gente não vai fazer, nós já fizemos no projeto de pesquisa, tá bem? O que vocês vão fazer? Vocês vão avançar para essa página 22, que é o Organize as Ideias. Vocês vão fazer a página 22, 23 e 24. Essas 3 páginas, nem dá bem 3 páginas. Vocês vão finalizar essa unidade com a seção Hora do Estudo aqui, olha, tá? Seção Hora do Estudo. Aí você vai fazer também essas 2 questões aqui da página 22. Aí você deve estar se perguntando, professor, e esse exposição oral com apoio de slide? Gente, nós só vamos fazer esse aqui quando nós voltarmos para nossas aulas online no Meet, tá bem? Não se preocupe que a gente vai fazer, mas só depois, quando a gente retornar semana que vem. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a atividade do livro de atividades. Aquele livro específico, né? Que vem as atividades aí de português, matemáticas e outras disciplinas. Então, você vai fazer a primeira unidade, deixar prontinho no seu caderno lá, pronto, bem bonitinho. E na nossa próxima aula de língua portuguesa, a gente vai fazer a correção, tá bem? Não esqueça de fazer a atividade do livro de atividades. Eu vou colocar bonitinho aqui no resumo da aula para você saber as páginas que você tem que fazer, tá bem, meus amores? Não esqueçam da nossa gincana solidária. Participem, esse é um projeto nosso, é um projeto lindo, é um projeto de amor, de esperança. É o que a gente precisa, né, gente? Todos os dias da nossa vida e especialmente esse ano que foi um ano tão complicado, tão difícil para todos nós. Mas nós estamos juntos, nunca se esqueçam disso, tá bem? Então, doem, tá? Se vocês quiserem pedir também para os amigos de vocês, falem do projeto para eles, diga assim para ele que você está envolvido num projeto de uma gincana solidária no seu colégio, que você gostaria de pedir doações de alimentos não perecíveis ou de brinquedos, tá bem? E deixe ele à vontade para ele doar, mas faça o convite, estenda esse convite a outras pessoas. Eu acredito que é uma forma da gente ajudar, né, a outras pessoas e também uma forma da gente se sentir bem, porque o fazer o bem nos faz se sentir bem. Então, para essa manhã eu deixo esse recadinho para vocês, tá bom? Beijos, se cuidem. Tchau, tchau.